Faz tempo que eu não prego, né? Aleluia. Mas falar do amor de Deus, eu acredito que qualquer pessoa tem essa capacidade. Quando você diz assim, eu não sei pregar, eu dizia muito. Um dia eu levei um carona. Eu não sei pregar. Mas quando você começa a falar do que Deus já fez na sua vida, de todas as maravilhas, de tudo que você já alcançou, você está ali testemunhando as maravilhas de Deus, você já fez assim uma imensa pregação. Aleluia. Porque o que é pregar é você testemunhar aquilo que aconteceu na sua vida. E através disso, vidas são alcançadas para o reino dos céus. Eu gostaria de pedir à igreja para ficar de pé. Vou fazer um pedido, tá? Não peço muito não, toda vida eu nunca peço nada. Mas eu queria pedir assim, se for possível, eu sei que é difícil, porque a nossa vida é tão corrida, é tanta coisa que a gente faz durante o dia, para você, às vezes você chega na igreja tão cansado que você senta nessa cadeira para descansar. Você trabalha tanto em casa, é tanta coisa. Pelo menos eu estou assim de faxina desde ontem. É uma faxina que não acaba. Meus braços, minhas pernas que não aguentam. Mas você sentar assim nessa cadeira e dizer assim, Senhor, vou te entregar esse culto para ti. Hoje eu vou abrir meu coração, vou me derramar na tua presença. É isso que eu quero só lhe pedir nessa noite. Feche teus olhos, louva esse louvor comigo. Eu vou cantar de uma forma bem suave. Amém? Recebi um novo coração do Pai. Fala com ele. Coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Se entrega como um fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos novos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso,
seu irmão? Eu trouxe esses dois louvores porque eu vou falar muito nessa palavra sobre isso. Sobre você, mesmo com dor, cuidar da dor do seu irmão, que é difícil. Irmã? Você está com dor e você tem que olhar para o seu irmão e ter que enxergar que a dor dele é tão importante quanto a sua. Eu passei um momento muito difícil na Covid, porque das 2 vezes que eu peguei, todo mundo dizia assim, ó, só fica bom se tiver repouso. Eu não soube o que era repouso. Da primeira vez que eu peguei, eu ficava dia e noite nos hospitais com a minha mãe, que ela também estava. E da segunda vez que eu peguei, a Marta continuou trabalhando e eu continuei cuidando da Lara, que só tem 1 ano. Então, assim, eu tive que esquecer a minha dor, eu tive que passar por cima do que eu estava sentindo e continuar a vida normal, porque não tinha opção. Então, assim, essa palavra aqui é sobre isso, sobre você achar a dor do seu irmão tão importante quanto a sua. Porque às vezes nós temos mania de ignorar, de achar que só a nossa dor é que é difícil. É só a minha situação que está complicada. É só o meu dinheiro que acaba primeiro. O teu não acaba nunca, né? Então, assim, nós temos que estar pensando o tempo todo. O mundo, ele não gira em torno somente de você. Por isso que eu trouxe esses 2 louvores. Nossa vida, ela não gira em torno de nós mesmos. Até mesmo a terra, ela não gira somente em torno dela. Ela não vive só para ela. O planeta em si. Então, quem somos nós? Se foi Deus quem nos criou, nós temos sim que olhar para um lado, olhar para o outro, o tempo inteiro. Abra suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 até o 8. Amém? Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao 3º dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague e tinham ferido a Ziclague e tinham posto fogo e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Bem? Eu quero falar aqui sobre 4 lições que nos ajudam a superar a nossa dor. Certo? Quem já me viu trazer a palavra sabe que eu gosto de trazer bem mastigadinho. A primeira lição: o que nos faz suportar uma dor, superar uma dor? Quando eu digo assim, suportar uma dor, quer dizer que eu pegando essas lições, eu aprendendo essas lições, eu vou passar por uma dor e não vou sentir? Não. Ela vai estar ali, ela vai existir, ela não vai desaparecer. Mas você vai aprender o que? A superar.
supera. Amém? A primeira lição, você vai ter que aprender a lidar com a dor. A primeira de todas, você tem que aprender a lidar com ela. Mas como, irmã Bárbara, como é que eu faço? Eu estou ali, o problema está ali, ele está olhando para mim. Quando eu acordo de manhã, ele já acorda primeiro do que eu, fica sentado na beira da minha cama olhando para mim. É desse jeito, né? Está ali o problema. Quando eu vou dormir, a última coisa que eu vejo é ele. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu vejo é ele. Eu vou lhe dizer como é que você vai fazer para lidar com a dor. Você vai olhar lá no versículo 4, que ele vai dizer assim: então Davi e o povo se achavam com ele, alcançaram a sua voz e choraram, até que nele não houvesse mais forças para chorar. Até que não houvesse mais forças para chorar. Primeira coisa que você vai fazer, se você estiver sentindo uma dor, você vai sentir ela. Você não vai ignorar ela. A maioria das pessoas tem a mania de querer ignorar a dor, de querer fingir que ela não está ali, procurar qualquer outra situação, fazer qualquer coisa para preencher aquela dor, para suportar aquilo. Sendo que você vai fazer o quê? Você vai lidar com ela. Você vai pegar aquela dor e você vai o quê? Você vai sentir ela de verdade. Por isso que quando alguém perde algum ente querido, que a pessoa chega e diz assim: não chora não, não é para chorar. Coloque para fora, porque depois aquilo dali vai se transformar numa coisa pior dentro de você. Então, sinta a sua dor. Lide com ela. As pessoas no mundo, sabe como é que elas fazem para lidar com a dor? Procura nas bebidas, procura nas drogas, procuram na prostituição, procura se livrar da dor de qualquer forma. Mas nós lidamos com a dor como? De joelho, no chão, orando, entregando a Ele. Porque é só Ele que pode nos ouvir. Aleluia. É como a gente está falando aqui no círculo de oração. Não é sair contando para Deus e o mundo. Como chamar a mulher Sunamita, como é que vai tua vida? Vai tudo bem. Como é que vai teu marido? Vai tudo bem. Como é que vai teu filho? Vai tudo bem. E o filho dela estava morto. Era da conta daquele pessoal saber disso? Não era. Porque ela foi lidar com a dor dela nos pés do Senhor. Que é onde nós temos que aprender a nossa primeira lição. Lidar com a dor nos pés do Senhor. Tem até uma frase de um humorista que diz assim: todas as vezes que eu tento me livrar de mim, eu não consigo, porque aonde eu chegava, eu estava lá. Então o problema, a dor, ela é desse jeito, não tem como você se livrar dela. Aonde você for, ela vai estar, mas você tem como aprender a lidar com ela, entregando nos pés do Senhor. Quando você ora, quando você se ajoelha, quando você chora, como esses homens aqui fizeram, choraram até não ter mais lágrimas, até perder as forças. Olha que esses homens, eles eram considerados os valentes de Davi, era a seleção da seleção. E perder uma família, você chora. Só essa palavra família, quando você fala, já dá um arrepio no coração. Então esses homens, mesmo sendo fortes, perderam suas famílias e choraram. Eles lidaram com as suas dores dessa forma. A segunda coisa que nós fazemos, que nós temos que fazer para lidar com a nossa dor, nós temos que aprender a lidar com o nosso próximo. Como nós fazemos isso? Leia aí no versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Olha só, Davi estava junto com eles. Davi era uma das vítimas. Ele também tinha perdido a sua esposa, ele também tinha perdido a sua família. E como que aqueles homens ainda se acharam no direito de querer apedrejar ele e colocar a culpa nele, sendo que ele também estava na situação? É isso que eu digo. Nós temos que ter a nossa dor e entender a dor do próximo. Eles não entenderam a dor de Davi, mas Davi teve que entender a dor deles. E ainda teve que
ainda teve quase um conflito, a ponto de quase ser apedrejado. Nós sempre achamos que a nossa vida ela é mais difícil do que a de todo mundo. Aqueles homens estavam ali tudo junto, vieram todos do mesmo lugar. E quando chegaram naquela situação, todos estavam passando. Era para eles ter colocado Davi juntamente com eles, para se lamentar, mas não se juntaram para ficar contra Davi. Sendo que Davi era para ser, mas como ele era servo de Deus, ele não era a maior vítima de todas. Davi, ele estava aqui nessa situação por conta que ele estava fugindo do rei Saul. Porque Davi, ele já havia sido ungido para ser rei, mas ele não podia subir ao trono porque ainda tinha um homem lá no trono. Ele teve a oportunidade de matar o rei Saul. Ele esteve cara a cara com o rei, mas ele disse: quem sou eu para tocar no servo do Senhor? E às vezes nós temos tanta facilidade de tocar no servo do Senhor, não é verdade? Nós não medimos palavras. Quando nós queremos ferir o servo do Senhor, nós fazemos isso sem dor nem piedade. Quando nós colocamos a nossa dor sendo mais importante do que a do nosso próximo, nós temos o prazer de humilhar, de desprezar, de pisar, como se achássemos no direito de ser melhor um do que os outros. E nós não somos. Davi aqui, ele era melhor do que os outros, mas ele se colocou no lugar de menor do que os outros. Ele era rei. Ele tinha um lugar, ele tinha uma promessa. Ele era uma pessoa altamente especial. Ele foi ungido, foi mandado pelo próprio Deus. Mas ele teve que passar por essa situação, porque tudo é no tempo de Deus. Deus te prometeu uma coisa maravilhosa, grandiosa, aí você já quer sair de salto alto, pisando no teu próximo, achando que você é melhor do que os outros. Sendo que Davi, sabe o que ele fez? Ele ainda foi procurar refúgio nos inimigos, porque o povo de Israel estava querendo matá-lo. Ele encontrou refúgio no meio dos filisteus. Ele encontrou guarida, ele encontrou um lugar para ele acampar com a sua família e os seus homens. E antes disso, Davi tinha sido chamado para lutar contra o seu próprio povo. E quando ele chegou lá para essa guerra, que o general olhou para ele e disse: Davi, não, ele não pode lutar conosco, porque ele vai lutar contra o próprio povo de Israel. Vai ter um momento que ele vai chegar lá e vai se juntar com eles. Dispensa Davi. Quando ele veio de volta dessa guerra que ele não participou, foi que esse episódio aconteceu na vida dele. Mas Davi, ele era grande, mas nesse momento ele se tornou pequeno. Será que nós temos essa capacidade? Nós temos uma promessa, nós temos algo grandioso nas nossas mãos. Nós somos crentes preparados, separados pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui na casa do Senhor, aí nós encontramos uma pessoa numa situação difícil. Será que nós temos a capacidade de fazer que nem Davi, se tornar pequeno? Se humilhar? Porque se ele fosse outro, ele poderia crescer para cima deles e dizer: eu é quem mando em vocês, porque o povo estava chorando, angustiado, perderam a família. Davi ainda podia dar uma dura neles. Não, Davi ainda fez o quê? Davi se humilhou, se acalmou e acalmou os ânimos do povo. Então a segunda coisa que nós temos que aprender a lidar com o nosso próximo, porque nós vamos estar passando, você pode estar passando pela mesma situação que o teu próximo, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver cheio da promessa de Deus, você vai entender que se você se tornar pequeno na presença dos homens, Deus vai te tornar grande naquilo que Ele prometeu para a tua vida. A promessa de Davi, na vida de Davi, que era grandiosa, ele não poderia fazer questão de ser melhor do que ninguém nesse momento, porque ele sabia que o dia dele ia chegar. Espere o seu dia. Espere a sua hora. A hora que o Senhor te prometeu. O momento em que Ele vai te dar nas tuas mãos vai ser para glorificar o nome dEle. Enquanto você estiver no pensamento de glorificar o seu nome, Ele não vai te dar.
Então espere no tempo do Senhor. A terceira coisa, a terceira lição que nós aprendemos, aprender que a promessa, ela é maior do que a nossa dor. O que é a promessa? Eu vou continuar aqui um pouquinho da história, porque a gente leu somente até o momento em que eles chegaram. Para quem chegou depois, eu vou explicar um pouco. Eu li aqui uma parte da história de Davi, em que Davi, ele saiu com os melhores homens que ele tinha. Ele foi para uma guerra, na qual essa guerra ele não participou. Ele voltou. No momento em que ele voltou, que ele chegou ao acampamento, que estavam as mulheres e os filhos, toda a sua família, tinham sido levados e o seu acampamento estava pegando fogo. Eu li até esse momento em que eles choraram. Mas depois daqui, que todos choravam, o que foi que Davi fez? Davi, ele chegou para o profeta e disse: me dá uma estola. O que é uma estola? É uma roupa de sacerdote, porque Davi, ele era rei, ele era sacerdote. Ele tinha todas as características de um homem grandioso, mas em nenhum momento ele queria mostrar a grandeza dele perante os homens. Ele só queria ficar pequeno perante os homens e grande perante Deus, aleluia. Grande através da presença de Deus, aleluia. Então ele disse: me dá uma estola que eu vou falar com Deus. Quem é que consegue fazer isso? Quem é que consegue ver tudo destruído na sua casa e dizer assim: eu vou falar com Deus? A primeira coisa que você faz, sabe o que é? É reclamar com Deus. Pelo amor de Deus, eu não mereço isso. Aí começa a dizer, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu participo dos cultos, eu estou no círculo de oração, eu sou dizimista, eu canto, eu prego, eu não era para tudo eu. E onde é que está o teu Deus? Aleluia. Porque Davi, ele colocou o eu lá embaixo e colocou Deus lá em cima. Aleluia. Ele foi para a presença do Senhor e disse: Senhor, eu perseguirei essa tropa. Senhor, eu vou alcançar a minha família. Porque ele não poderia, nesse momento, ele não poderia se entusiasmar, se precipitar, simplesmente pegar os homens e correr atrás da tropa. Ainda dá tempo, o fogo ainda está alto, eles acabaram de sair. Não, ele foi falar com Deus. Porque antes de você fazer qualquer coisa, você tem que pedir permissão a Ele. Pode estar ali bem facinho, pode estar ali bem pertinho de você, mas primeiro peça permissão a Deus. Ele chegou, o episódio tinha acabado de acontecer. Então, se ele com os seus valentes, se ele quisesse, ele teria alcançado tranquilamente. Mas não, eles choraram. Depois ele foi orar. E Deus, ele falou: sim, Davi, alcançarás e serás vitorioso. Aleluia. E através disso, Davi voltou para convencer os homens. Agora imagina, os homens estavam cansados. Tinham acabado de chegar de uma guerra que não aconteceu, mas a caminhada era longa, eles estavam cansados. Eles tinham chorado até perder as forças, então eles estavam fracos. E Davi teve que convencer esses homens a ir atrás da tropa. E ainda dizer: Deus falou comigo e nós vamos ser vitoriosos. Imagina você convencer os seus inimigos, porque para eles era mais fácil apedrejar Davi e tudo seria resolvido. Mas não, Davi ainda conseguiu convencer uma parte deles. A outra parte ficou com a bagagem, guardando as coisas. E eles foram perseguir a tropa. E quando eles chegaram lá, no meio do caminho, é onde está o segredo. Aleluia. Que eu quero ler aqui no versículo 11 e o versículo 15. Aleluia. E acharam no campo um egípcio e o trouxeram a Davi. Quem eram os egípcios? Eles eram inimigos ou amigos do povo de Israel? Inimigos. Então, eles disseram, e Davi disse: um minuto. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. E deram pão e ele comeu. Deram água para beber. Depois lhe deram um pedaço de massa de figo seco
e 2 cachos de uvas passas, e comeu, e voltou ao seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido e nem bebido. Então Davi lhe disse: de quem és tu? De onde tu és? E disse o moço: egípcio sou, servo de um homem amalequita. O meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Olha quem era esse homem. Esse homem, ele tinha participado do que tinha acontecido com Davi. Mas antes de Davi saber quem ele era, qual foi a primeira coisa que foi feita com ele? Deram água e deram comida. Quando você está sofrendo alguma coisa, quando você está passando por alguma tribulação, você não consegue enxergar que tem alguém mais necessitado do que você. Você não consegue parar e atender a necessidade de alguém. A primeira coisa que a gente diz assim: não, eu estou precisando mais. Eu estou precisando mais do que fulano. E ainda fica com raiva quando vê alguém sendo abençoado. Ainda diz assim: como é que pode? Faz tempo que eu estou na fila, faz tempo que eu estou esperando, como é que eu não consegui ainda? E fica aquela angústia, fica aquele confronto, aquela luta. Só que Davi, ele é diferente, ele sempre mostra que ele é menor. Porque ele sempre mostra que dentro dele há um Deus maior. E ele pega aquele homem da água, da comida, depois que aquele homem consegue falar, e ele ainda diz: eu sou egípcio. Eu sou o egípcio. Eu sou um dos que... Ele estava ali na luta. Só que me deixaram para trás. Mas Davi, ele faz o quê? Continuando aqui a partir do versículo 14. Nos demos um ímpeto para a banda do sul dos Querites, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb. Pusemos fogo em Ziclag. Olha, e ele ainda confessa o que ele fez. E Davi, ele faz e disse: Davi, poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe Deus: me jura que não me matarás, nem descendo te guiarei essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados à face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando aquele despojo. Eles estavam festejando, eles estavam comemorando, porque eles tinham feito uma coisa grandiosa para eles. Tocaram fogo no acampamento de Davi. E olha quem foi que Davi encontrou no meio do caminho: uma pessoa que lhe fez o mal. Será que nós seríamos capazes de cuidar de alguém que nos causa o mal? É um momento de reflexão. É um momento de você pensar. É um momento de você imaginar. Porque ele ainda olhou para Davi e disse: pusemos fogo em Ziclag. Eu sou um dos que participou. Mas mesmo antes de Davi querer saber disso, ele tomou água, ele comeu, ele foi bem cuidado. Conseguimos fazer tal coisa. Hoje é missão. Nós estamos num culto de missão. E missão é isso. É você esquecer o que você é. É você esquecer quem você é. É você deixar a sua importância de lado e colocar o seu próximo acima de você. Porque é um dos mandamentos que Deus deixou para nós, que nós estamos isso na quinta-feira, sobre o que a igreja de Cristo é aqui na terra. Aleluia, Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E toda essa história, se você tiver oportunidade, todo esse capítulo 30, que é muito longo, fala sobre isso, sobre o amor ao próximo, sobre toda a luta que Davi passou, sobre essa dor que Davi alcançou. Então, a última coisa que eu falei, o terceiro é aprender que a promessa é maior do que a dor. Isso Davi vinha o tempo todo mostrando. Ele sabia, ele podia estar passando por aquilo, mas ele sabia que ele tinha promessa. Ele tinha promessa de Deus. Ele queria cobrar de Deus naquela hora. Será que ele poderia dizer: Senhor, como é que pode? Eu estou passando por isso. Eu sou um rei. Em nenhum momento Davi disse isso. Porque ele sabia que a promessa de Deus, independente do que estava acontecendo na vida dele, ainda estava de pé. Agora, a partir do momento em que ele se tornasse maior do que o próximo,
a promessa de Deus, ela poderia ser desfeita na vida dele a qualquer momento. Então não se iluda, não se engrandeça achando que a promessa, porque Deus tem promessa na sua vida, você pode ser maior, pode ser melhor do que o teu próximo, porque missão é isso. Missão é você colocar a necessidade do teu próximo acima da sua necessidade. E o quarto e último, nós temos que aprender a lidar com Deus. Será que é fácil lidar com Ele no momento da dor? É mais fácil culpá-lo. É mais fácil dizer que você não merece passar por aquilo. Quantas vezes você já dobrou o seu joelho e disse essas palavras: Senhor, eu não mereço isso. Quantas vezes? Mas a questão não é merecer ou desmerecer. A questão é você aceitar aquilo que Deus está te botando, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para tu cuidar. Se é algo contigo mesmo, se é algo com alguém da tua casa, é o que Deus te deu, é a cruz que Ele te deu. Fique firme na promessa dele. Você vai ter que aprender a lidar com Deus no sentido de dizer: Senhor, eis-me aqui para aceitar o que tu queres de mim. Se o teu propósito é na dor, eu quero passar por isso, mas eu quero passar por isso com o meu joelho no chão. Eu quero passar por isso cantando aquele louvor. Eu te louvarei na alegria ou na dor, mesmo que não haja fruto na figueira, mesmo que não haja flores no jardim. Eu quero continuar louvando e engrandecendo o teu nome. E ainda mais, eu quero que o teu nome seja glorificado através da minha dor. Eu quero que o teu nome seja glorificado através do que eu estou passando. Porque Davi, ele sofreu nesse momento. Foi grandioso o que aconteceu com ele. Porque ele teve que lidar com homens valentes. Eram homens muito ferozes. E ele teve que lidar com esses homens. Ele teve que lidar com seu inimigo mais próximo, que era o egípcio, que tinha atacado a sua própria família. Ele enfrentou. E ele teve que lidar com Deus. Porque ele foi humilde. Ele colocou a sua roupa de sacerdote, foi